Você não está perdido. Você só nunca aprendeu a usar sua mente da forma certa. E talvez isso doa ouvir, porque durante anos você acreditou que o problema era falta de oportunidade, falta de apoio, falta de sorte. Mas e se eu te dissesse que tudo isso sempre foi secundário? Que existe algo dentro de você, funcionando todos os dias, silenciosamente, determinando seus resultados? E você nunca foi ensinado a controlar isso? Preste muita atenção agora, porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida a partir de hoje. Desde pequeno, você foi ensinado a reagir. Reagir quando alguém te critica. Reagir quando algo dá errado. Reagir quando sente medo, quando sente raiva, quando sente insegurança. Mas ninguém te ensinou a fazer o mais importante: escolher. E existe uma diferença brutal entre reagir e escolher. Reagir é automático. Escolher é poder. E quem não aprende a escolher os próprios pensamentos, vive preso em um ciclo invisível, repetindo padrões, tomando decisões impulsivas e depois se perguntando por que nada muda. Você já percebeu como sua mente conversa com você o tempo inteiro? Aquela voz interna que questiona, que duvida, que às vezes te sabota antes mesmo de você tentar. Agora me responde com sinceridade. Quem está no controle dessa voz? É você ou é ela que controla você? Porque aqui está uma verdade que poucos têm coragem de encarar. A maioria das pessoas não pensa, apenas reage aos próprios pensamentos. E isso cria uma prisão invisível, onde você acredita que está decidindo sua vida, quando na verdade está apenas seguindo impulsos condicionados, mas existe algo que muda tudo quando você começa a observar sua mente. Em vez de se identificar com ela, você cria um espaço, e nesse espaço nasce o verdadeiro poder. Não é sobre eliminar pensamentos negativos, isso é impossível. É sobre não obedecer a eles automaticamente. É sobre olhar para um pensamento e dizer: isso não me define, isso não decide por mim. Parece simples, mas isso é o início de uma transformação profunda. O mundo lá fora não vai ficar mais fácil. As pessoas vão continuar te julgando. Situações difíceis vão continuar aparecendo. Problemas vão surgir. Mas quando sua mente muda, tudo muda. Porque o que te destrói não é o que acontece. É como você interpreta o que acontece. Duas pessoas podem passar pela mesma situação. Uma quebra, a outra cresce. O que muda? A mente. Sempre foi a mente. E talvez agora você esteja começando a entender. Você nunca esteve perdido. Você só estava sendo guiado por um sistema interno que nunca foi treinado, e ninguém te ensinou isso na escola. Ninguém sentou com você e disse: olha, seus pensamentos vão criar sua realidade, então aprenda a dominá-los. Pelo contrário, o mundo te ensinou a olhar para fora o tempo inteiro, comparar, competir, reagir, provar algo, e enquanto você olhava para fora, sua mente operava no automático. Agora, existe um ponto aqui que você precisa entender profundamente. A sua mente é como um músculo. Se você não treina, ela te domina. Se você treina, ela te serve. E esse treino começa com algo que parece pequeno, mas é poderoso. Consciência. Perceber quando você está reagindo. Perceber quando um pensamento negativo surge. Perceber quando uma emoção quer te controlar. Porque no momento em que você percebe, você já não está mais totalmente preso. Mas aqui está o desafio. No começo, você vai falhar. Vai perceber depois que já reagiu. Vai se pegar preso em pensamentos que te puxam para baixo. E tudo bem, porque esse é o processo. O problema não é cair. O problema é nem perceber que está caindo. E a maioria das pessoas vive assim, caindo todos os dias, sem nem notar. Você quer sair disso? Então começa a observar, começa a questionar. Quando um pensamento surgir dizendo que você não é capaz, pergunta: isso é verdade ou é só um padrão antigo? Quando sentir vontade de desistir, pergunta: isso é o que eu realmente quero ou é só desconforto falando mais alto? Esse tipo de questionamento muda tudo, porque tira você do automático e te coloca no controle. E quando você começa a assumir esse controle, algo interessante acontece. Você para de se vitimizar.
Você para de culpar o mundo. Você entende que, mesmo não controlando tudo, você controla a forma como responde, e isso te torna perigoso, no melhor sentido da palavra. Porque uma pessoa que controla a própria mente não pode ser manipulada facilmente, não pode ser derrubada por qualquer opinião, não pode ser destruída por qualquer situação. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito dessa forma. O mundo não recompensa quem tenta, o mundo recompensa quem continua. E continuar exige uma coisa que depende diretamente da sua mente: disciplina. Não aquela disciplina motivada, que dura 2 dias, mas aquela silenciosa, que permanece mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque a verdade é que a maioria das pessoas desiste cedo demais. Elas começam motivadas, mas no primeiro obstáculo, a mente entra em ação. Isso não é para você. Você não é bom o suficiente. Melhor parar agora. E sem perceber, elas obedecem. Mas quem aprende a observar esses pensamentos, em vez de seguir, cria um diferencial enorme. Porque enquanto a maioria para, essa pessoa continua. E isso, ao longo do tempo, constrói resultados que parecem impossíveis para quem desistiu. Talvez você esteja cansado. Talvez você já tenha tentado várias vezes e não viu resultado. Talvez exista uma voz dentro de você dizendo que não adianta mais. Mas presta atenção nisso. Essa voz não é você. É um padrão. É uma programação. E toda programação pode ser reescrita, mas só se você decidir não obedecer automaticamente. E aqui está uma virada importante. Você não precisa se sentir forte para agir. Você precisa agir apesar de não se sentir forte, porque esperar o momento certo, esperar a motivação perfeita, esperar se sentir pronto, isso é uma armadilha. A mente sempre vai encontrar uma desculpa para te manter no conforto. E o conforto, por mais seguro que pareça, é o lugar onde os sonhos morrem lentamente. Você quer mudar sua vida? Então para de negociar com a sua mente. Para de dar espaço para pensamentos que te diminuem. Para de alimentar histórias que te mantêm pequeno. Você não precisa acreditar em tudo que pensa. Você precisa escolher o que fortalece e descartar o que enfraquece. E quanto mais você faz isso, mais forte você se torna. Não de forma barulhenta, não de forma visível para todo mundo, mas por dentro. E essa força interna é a base de tudo, porque quando ela existe, você não depende de validação, você não depende de aplauso, você não depende de circunstâncias perfeitas, você simplesmente segue. E é aqui que a maioria não chega, porque esse caminho exige silêncio, exige paciência, exige continuar mesmo sem reconhecimento. E muita gente não suporta isso. Quer resultado rápido, quer aprovação imediata, quer sinais constantes de que está no caminho certo. Mas a verdade é que o progresso real é silencioso. Ele acontece nos bastidores, longe dos olhos dos outros. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez você esteja evoluindo mais do que imagina, mas como não vê resultados imediatos, acha que está parado. Só que crescimento interno não é sempre visível. É como uma raiz se formando debaixo da terra. Você não vê, mas quando ela se fortalece o suficiente, nada mais impede o crescimento. Então, não se engane pelo que parece. Continue. Continue mesmo quando for difícil. Continue mesmo quando ninguém entender. Continue mesmo quando sua mente tentar te convencer a parar. Porque é nesse ponto que a diferença é criada. E agora eu quero que você pare por um segundo e pense: quantas vezes você deixou um pensamento te parar? Quantas vezes você acreditou em algo negativo sobre você e desistiu antes mesmo de tentar? Quantas oportunidades você perdeu porque não soube controlar sua própria mente? Não para se culpar, mas para perceber. Porque a partir do momento que você percebe, você tem o poder de mudar. Você não está perdido, você só estava sem direção interna. E agora você começa a enxergar. Começa a entender que tudo sempre esteve dentro de você, que o controle nunca esteve lá fora, que a chave sempre foi a sua mente. E quando isso entra de verdade, algo muda. Você anda diferente, você pensa diferente,
você reage menos e escolhe mais. Você se torna mais seletivo com o que entra na sua mente. E isso, com o tempo, transforma tudo. As pessoas podem até não entender no começo. Podem dizer que você mudou, que você está estranho, que está mais frio. Mas o que elas não percebem é que você só está mais consciente. Você parou de ser levado por qualquer emoção, por qualquer opinião, por qualquer situação. Você começou a se posicionar internamente. E isso incomoda, porque quem vive no automático não suporta quem vive com consciência. Mas isso não é problema seu. Seu foco não é agradar, seu foco é evoluir. Agora, respira fundo. Sente isso. Você não está perdido. Você está despertando. E esse despertar muda tudo. Se isso fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu nessas palavras, então comenta aqui embaixo. Eu assumo o controle da minha mente. Isso não é só um comentário. É uma decisão. É um compromisso com você mesmo. E se você quer continuar fortalecendo essa mentalidade, se quer aprender a usar sua mente ao seu favor todos os dias, então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você não vai encontrar apenas motivação, você vai encontrar direção. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like. Pode parecer simples, mas isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também estão presas, achando que estão perdidas, quando na verdade só precisam despertar. Lembre-se disso, a sua mente pode ser sua maior prisão, ou sua maior riqueza. A escolha, a partir de agora, é sua.